paz do Senhor a todos. Hoje, o grupo de pastores que está aqui comigo estão em festa, porque teve uma grande vitória da oração, do acompanhamento desses pastores. Nós já vamos contar já essa história. A paz do Senhor a todos os pastores aqui presentes, pastor Antônio Falcão, pastor Edson Gomes, pastor Marcelo, pastor Gedaías. Nós estamos iniciando esse programa com muita alegria e eu já vou passar a palavra para o pastor Marcelo. Conta para nós essa experiência aí maravilhosa. Amém. Nós estamos hoje em festa, né, todos os pastores, porque nós tivemos ontem uma resposta do Senhor acerca de uma irmã, né, hoje é uma irmã da igreja, que nós estamos assistindo já desde 2020. Ela ligou pela primeira vez em 2020 e nós vimos assistindo essa irmã que, quando ligou, era de uma outra denominação. Isso. Então, nós vimos dando essa assistência a ela. E nesse período, né, que a gente vem assistindo, já houve grandes bênçãos na família. Ela tem 2 filhos que nesse percurso aí tiveram problemas de emprego, o Senhor abençoou abrindo portas de emprego, teve problemas de enfermidade durante esse percurso, que o Senhor também operou bênçãos de saúde na família. E essa senhora, ela tem uma questão judicial contra o INSS, porque ela tem um problema grave de saúde e ela teve perícias, né, para poder conseguir aí essa aposentadoria, que ela não tem condição de trabalhar, e ela não foi aprovada, né? E há muito tempo a gente vem orando ao Senhor, buscando essa bênção, e ela sempre passando aí essa dificuldade, essa necessidade, mas ela nunca, em momento algum, ela desanimou. E nem questionou, né? Nunca questionou. Falava que ia receber, tinha fé. E a nossa alegria é que todos os pastores atendiam. Ela, às vezes, ligava mais de uma vez no dia e falava com mais de um pastor durante o dia. Então, por isso essa alegria que nós estamos em glorificar o Senhor e estamos comungando dessa bênção, porque todos nós tivemos experiências maravilhosas, né, no atendimento com ela, com palavras que abríamos, né, e o Senhor falava com ela, e quando falava com ela, falava conosco, porque nós víamos o consolo que o Senhor dava para ela, e isso nos alegrava, e isso nos motiva, isso faz com que nós continuemos, né, com esse trabalho. E ontem foi a última ligação do meu plantão ontem. Ela me ligou, era 22 horas, eu estava já para sair do meu plantão é de 17 às 22, e eu atendi o telefone, era ela. E ela estava muito feliz, muito feliz. Radiante. Radiante. Glória a Deus. E ela falou, pastor, eu falei, quem está falando? Porque fica Edson, e ela, como conhece todos, né? Ela fala assim, qual pastor que está falando? Eu falei, pastor Marcelo. Ela, e a gente já conhece a voz, né? Eu falei, oi, irmã, tal. Aí ela, eu preciso contar uma benção. Eu falei, o que foi? Há 30 minutos atrás eu acabei de receber a notícia que a minha aposentadoria saiu. Glória a Deus. Eu falei, mas como assim? São 22 horas, há 30 minutos atrás? Eu só falei para os meus filhos. E o próximo a saber está sendo o senhor. Ninguém mais, porque foi aí que eu, durante todo esse tempo, eu recebia uma palavra de conforto, eu recebia uma palavra de consolo, de ânimo. Foi aí que eu ouvi Deus me prometer, e eu quero ver se o senhor vai lembrar o que eu vou falar com o senhor. Eu falei, o quê? Aí ela falou assim, olha, há 3 semanas atrás, no culto de oração na quinta-feira, o senhor deu um dom espiritual que havia uma mulher
na oração de posição de mãos, ela disse. O Senhor deu um dom espiritual que tinha uma mulher que estava com ação na justiça por causa de uma perícia médica do INSS, que ela tinha passado por 2, tinha sido reprovada, mas que o Senhor está decretando a vitória e em breve ela ia receber a bênção dela. Isso há 3 semanas atrás, no culto de quinta-feira. E quando foi ontem, o Senhor decretou a vitória. Aleluia. Ela era de uma outra denominação, não conhecia dons espirituais, não tinha experiência com isso. E, no entanto, ontem ela disse, no dom espiritual, Deus falou comigo. Glória a Deus. Quando ela ouviu, ela disse assim, olha, essa mulher sou eu e o Senhor vai me dar essa bênção. Glória a Deus. Ela ligou ontem e falou, hoje a minha oração é de agradecimento ao Senhor. Amém. E a necessidade naquele lar é muito grande, né, pastor Muito Marcelo? grande. Porque os 2 filhos que ajudam ela, né, estavam desempregados. Estavam desempregados, isso. E ela falou assim, olha, pastor, olha o pedido que ela me fez. Eu quero que, por favor, o senhor compartilhe esta bênção com todos os pastores do 0800. Glória a Deus. Aqui fica uma coisa bem importante a nós observarmos. Primeiro, né, todo mundo que assiste os nossos cultos às quintas-feiras no YouTube, vê ali aqueles dons espirituais, né, entregues, e às vezes são dons ali muito precisos. E olha só, essa irmã ouviu ali um dom preciso, né, com muitos detalhes, se referindo ao assunto dela, e veio a resposta, veio ali a vitória, né? Então, outra coisa, nós podemos pensar assim também, né? Se o senhor tivesse resolvido no primeiro dia, né, Marcelo? Não tinha sido bênção do emprego lá para os filhos, não tinha sido outras bênçãos, né? E também a paciência dela em saber esperar e confiar, Exato. né? Esperei então, com paciência no Senhor. Muitos ensinos nessa experiência da irmã. Exatamente. Pastor Edson, uma coisa que nos chamava atenção no atendimento a ela, que toda vez que ela ligava, a expectativa nossa é que ele ia dar uma notícia positiva. Exatamente. Porque, né? Porque ela ligava com muita alegria, confiante, com fé. Toda a novidade para nós hoje, não, pastor, ainda estou aguardando, mas estou confiado no Senhor. Exato. Entendeu? E o interessante é esse detalhe, é que quando ficou marcada a última perícia dela, se não me engano, dia 28, ficou marcado, o último dia 28, ela ligava a semana anterior, né? Falava, não, porque dia 28 vai sair a perícia. E eu estou confiante que o juiz vai decretar, já está na mão do juiz, o juiz vai decretar. O juiz vai decretar. E eu, particularmente, quando eu orava por ela, eu falava assim, Senhor, tira a ansiedade do coração dela, coloca paz, coloca paciência, para que ela possa saber esperar no Senhor, porque a bênção já foi decretada, conforme ela fala. Então, a nossa oração sempre foi assim. E ela falou, não... Então, quando passou o dia 28, e eu estava no dia 29, né? Aí ela ligou e essa expectativa foi gerada. E aí, irmã, como é que foi a audiência? Não foi dessa vez ainda, pastor. Mas eu estou confiante. O Senhor vai dar vitória. O Senhor vai dar vitória. Que bênção. Nós estávamos comentando sobre isso antes da gravação. Aí eu estava falando para ele o seguinte: as orações, né? A oração que o Senhor responde agora, responde amanhã, o outro é anos, no caso dela aqui. Aí eu estava comentando da experiência de Jairo e a experiência da mulher do fluxo de sangue. Os dois abordaram Jesus. Jairo abordou primeiro, a mulher do fluxo de sangue depois. Mas quem recebeu primeiro a bênção foi a mulher do fluxo de sangue. Ou seja, o Senhor não tem ordem cronológica, é o projeto dele. Agora, mas tem experiência. O que o Senhor queria fazer com Jairo? Jairo foi caminhando com Jesus, foi vendo Jesus operar, inclusive da mulher do fluxo de sangue, a fé dele foi aumentando, a experiência foi aumentando, foi o que aconteceu com essa irmã. Nesse tempo de oração, ela foi vendo as experiências, foi caminhando com Jesus, o dom espiritual que se cumpriu, que ela não conhecia, estava em outra denominação, teve experiência com a obra, então ela foi caminhando. E outra coisa, Jairo, quando abordou Jesus a primeira vez, Jairo queria uma cura, porque a filha dele estava doente.
Mas quando Jesus foi lá, a filha dele estava morta. Então, quando você espera para o Senhor, ele te surpreende. Aleluia. Entendeu? Porque é projeto dele. Então, Jesus foi além do que Jairo queria. Jairo queria uma cura e Jesus deu uma ressurreição. Amém. Foi o que aconteceu com essa irmã. Foi além da expectativa dela, porque não foi só a aposentadoria. Foi a cura, as portas de emprego que o Senhor abriu na família e a conversão da família e a experiência com a obra. Amém. Né? Muito bom. Alegrai-vos com os que se alegram. Exato. Então, hoje é um dia de festa, um dia de alegria, pela bênção alcançada pela irmã. Só para complementar, eu fiquei muito feliz quando ela encerrou a ligação, dizendo assim, pastor, compartilha com todos os pastores do 0800. Graças a Deus. Maravilha. Todos se alegraram, né? A experiência que nós vamos falar dando continuidade a isso para chegar. O final é que o pastor Gedaí até falou, né? Que há um tempo do Senhor. Há uns o Senhor na hora. Outros o Senhor amanhã, né? Amanhã. Assim, outros, né? E a experiência que nós queremos abordar aqui foi de uma jovem que ela ligou, né, desesperada, porque ela tinha um sonho de fazer faculdade, né, de entrar, e a faculdade que ela queria fazer era de medicina. Só que os pais dela são trabalhadores rurais, não tinham condição de arcar, né, com aquilo. E ela, trabalhando num pouquinho que ela conseguiu entrar na faculdade para odontologia. Mas não era o curso que ela queria, porque estava muito além, né? E nessa faculdade onde ela estava, numa região aí do Brasil, abriu o curso de medicina. E ela ficou sabendo. E ela foi para fazer a inscrição, para fazer, né, o vestibular lá. E ela foi bem sucedida no vestibular, passou, né? E quando ela ligou, a ocasião que ela ligou, no dia que ela ligou, em que nós atendemos, ela falou assim, pastor, eu preciso de oração. Eu ouvi desse número e eu preciso de oração. O meu caso é esse, já contei, e eu preciso fazer a inscrição lá na faculdade e tem que pagar a matrícula. Na hora tem que pagar a matrícula. E a matrícula era um valor exorbitante, que ela não tinha condição de pagar. Ela não tinha condição de pagar. E ela falou assim, e eu estou indo para lá, para fazer a matrícula. E eles já me informaram que eu tenho que ter um avalista para me ajudar a fazer a matrícula. Eu tenho que ter um avalista. E eu só consegui pensar na minha tia. Só que a minha tia ela é um pouco debilitada, devido a uns problemas de saúde, ela tem dificuldade na fala, ela não fala muito bem, mas mesmo assim eu preciso de oração, eu preciso que o Senhor me abençoe nisso. O senhor crê que Deus pode fazer isso para mim hoje? E tem que ser agora. Tem que ser hoje, tem que ser agora. Olha, sinceramente, eu falei assim, minha irmã, como Deus vai fazer isso, eu não sei. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho certeza que Ele vai fazer. Glória a Jesus. Porque o nosso Deus é já. Glória a Deus. O nosso Deus é já. A palavra diz que o nosso Deus é já. Ele vai atender. Se você crê, né? Jesus falou assim, tudo é possível ao que crê. E ela, então, recebeu a oração e ela foi fazer a bendita inscrição lá. Sem dinheiro, sem nada. Muito bem. 3 dias depois ela ligou novamente. E nós estávamos no plantão. E ela falou assim, olha, eu estou conhecendo a voz do senhor, pastor, tal, assim. Sou eu mesmo. Em que podemos ajudar? Eu sou a jovem, fulano de tal, que ligou. Pastor, sabe o que aconteceu? Eu peguei a minha tia para ela ir lá me ajudar a fazer a inscrição e tem que registrar no cartório, tudinho. E ela foi, não sei como,
ela falou que ela ia fazer tudinho, ela pagou a matrícula para mim. Ela tinha uma dificuldade na fala e o atendente lá do cartório, e nós temos, a cidade é pequena, nós temos, assim, notícia de que ele é, assim, uma pessoa, não é uma pessoa boa para atender. Difícil. E uma pessoa difícil. Mas ela falou que quando ela chegou lá, aquele homem, ele estava de um jeito diferente. Foi transformado. Estava transformado. Que ele atendeu, ele viu que a assinatura não estava batendo muito bem, e ele, com toda a paciência, ajudou, e eu consegui fazer a minha matrícula. Glória a Deus. Só que tinha um problema. Eu tinha conseguido, pelas minhas notas, pela minha pontuações, eu tinha conseguido 70% do curso, né, de bolsa. 70% de bolsa. Eu falei, olha, que maravilha, tá vendo o que Deus fez? Pastor, mas nesses 30%, meus pais não têm condição de pagar. Eles não têm condição de pagar. E eu também não tenho. E eu fui assim mesmo. E eu fiz a inscrição, foi tudo certo. Quando eu estava saindo na porta da faculdade, a secretária me chamou e falou assim, olha aqui, você foi selecionada para fazer parte de um programa da faculdade aqui e nós vamos te dar uma bolsa de 100%. Glória a Deus. Glória a De Deus. 100% você vai poder estudar. Glória a Deus. Pastor, olha, eu estou ligando agora para Graças a agradecer Glória a Deus. ao Senhor por esse Deus, como o Senhor falou, né? Eu fiquei maravilhado porque, sinceramente, uma situação dessa não tem muito o que falar. Mas Né? Deus Você é tem já, que confiar né? Mas tem que Deus confiar é na já. palavra, né? O nosso Deus é já, você tem que confiar na palavra. Então essa pessoa ligou e recebeu uma experiência, viveu uma experiência, Glória a Deus. e por certo Deus marcou a vida dela. E quem sabe vai ser Que uma bênção, excelente, vai ser uma médica. né? Uma excelente médica. Graças a Deus. Glória a E Deus. já começou muito bem, né? Pela fé e buscando no Senhor, Buscando uma no jovem Senhor. buscando no Senhor. Que maravilha! Mais um motivo de comemoração, Isso, de alegria. Né? né? Nós estamos em festa justamente por Festa. conta disso. Agora nós vamos ouvir o pastor Gedaías, uma história assim mais triste, né? Contou antes ali, mas também com a vitória, né? Com Vitória. certeza. Vamos lá. A experiência de um irmão foi no hospital, foi fazer a entrega. Aí chegou lá e se deparou com um rapaz que estava muito... o estado dele na cama, ele viu que era muito grave. Aí ele ligou, pediu uma oração por essa... Não era nem um irmão, né? Era uma pessoa, estava lá, o irmão era ele que ligou. Aí ele pediu oração, aí nós oramos, depois ele falou para o rapaz, eu sou da igreja tal, ali na divisa do Rio com o Espírito Santo, eu sou da igreja tal, e o irmão já estava ciente que ele saiu do hospital. Quando você sair, você me visita lá que minha igreja é a igreja tal. Aí passou uns 30 dias, aí ele estava lá na igreja dele, lá de repente, bateu nas costas dele assim, aí ele olhou para trás, ele quase caiu de bênção. O irmão que estava no hospital, tinha saído do hospital e falou assim, ó, Deus restaurou minha saúde. Glória a Deus. Os médicos disseram que não tinha jeito, eu poderia ficar até numa cadeira de roda, estou aqui andando, com a muletinha ainda, porque eu estou me recuperando, mas eu vou ficar nessa igreja, que aí veio ele, 2 filhas e a esposa. 4 pessoas, uma benção que Deus deu Glória a uma a Deus. família através da oração. Interessante, Opa. interessante, né? Que isso nos faz lembrar de uma experiência que o senhor deu no período da pandemia, né? Hospital cheio, pessoas, né? Naquela situação que todos nós sabemos, né? E ligou de Belo Horizonte uma pessoa pedindo oração. Aí eu perguntei a ela assim, vem cá, como é que você descobriu? A gente sempre pergunta, como é que você descobriu o nosso telefone? Não era da igreja ela, não conheci ninguém da igreja, não. Eu estou no hospital aqui, na enfermaria, em cima de todas as camas tem uma folha A4 impressa, né, no computador, né, pedido de oração e o número 0800. Glória a Deus. Aí eu Olha falei, só. interessante. E foi alguém que está internado aqui que colocou? Não, a enfermeira-chefe falou que tinha uma pessoa aqui internada,
né? Ela recebeu um benefício através da oração do 0800. Testemunho, né? Glória a Deus. E ela, né, conversou com a direção do hospital e colocou sobre 12 leitos daqui da enfermaria. Glória a Deus. Né? Eu estou olhando aqui, estou vendo, né, toda a enfermaria com... né, como se fosse um prontuário, né, ali, identificação, né, do paciente, né? O número 0800. Pastor Edson, o senhor lembra aquela primeira experiência que nós tivemos? A maneira como foi colocado o número. Não pode. Não pode. Eu lembro da experiência direto. Não é? No hospital Não pode. Não pode mais, mas naquela época podia, né? Estávamos começando. Viu o número lá. No hospital. Mas olha só que coisa maravilhosa. Os benefícios do 0800, né? Então, você que está em casa nos assistindo, você pode ligar agora, se você quiser. Agora você vai ter um atendimento. O Senhor vai falar o seu coração, por certo, você vai ser grandemente abençoado. O Amém. 0800 é o instrumento, a oração é a ferramenta. Eu só queria que repetisse aqui. O irmão da nossa igreja foi no hospital fazer um serviço. Isso. Aí tinha uma pessoa lá toda... Estava lá na cama, lá amarrada, né? Aquela situação que não... Todo enfaixado. Ele se compadeceu da pessoa. Ele se compadeceu da pessoa. E ele falou que ele achava que ele não ia sair de lá, não, do jeito que ele estava. Por isso que ele propôs a orar pelo irmão. E aí... Irmão não, né? Ele já se tornou irmão. Veio se tornar um irmão, né? Hoje é um irmão. Ele já contou a história aí, veio com a família na igreja, a bênção que o Senhor deu. Cada vez nós estamos mais maravilhados, né, com as experiências. Pastor Antônio Falcão, já contou uma rapidamente? Tem mais um aí, vai contar? Então, é interessante, nós estamos vivendo um momento, né, de crise, o mundo vivendo essa situação que todos nós estamos vendo, né, percebendo, e nós estamos vivendo, né, pessoas vivendo crise de ansiedade. Nós estamos atendendo lá uma senhora, 68 anos, do estado do Rio de Janeiro, né, da cidade mesmo, capital. Ela vive uma dessas crises, que é chamada crise do pânico, e ela, desde dezembro de 2022, que nós estamos atendendo ela todos os dias, nós atendemos ela. Ela liga 2h40 da manhã, ela liga assim muito preocupada e às vezes pedindo socorro. E o motivo que ela liga é porque ela tem 2 filhos, né, que trabalham, né, e saem justamente nesse horário para trabalhar. Os 2 trabalham na mesma empresa e eles vão de moto. Quando ele sai de casa, ela entra em pânico, entendeu? Aí ela no determinado atendimento agora, ela falou: pastor, o senhor desculpa, está ligando todo dia. Não, nós estamos aqui para isso. Ela é de outra denominação. Minha irmã, nós estamos aqui para atender, nós entendemos a situação, né, e essas pessoas sempre esperam a palavra, né? Não só que você entre direto na oração, mas que você ouça, né? E também dê uma palavra de ânimo, né? É aquela experiência que nós trazemos, né, na nossa caminhada. Aí ela falou assim: senhor, me desculpa, eu não ligo aí, né, para dormir, não. Eu só consigo dormir depois que eu ligo. Eu achei interessante essa fala dela, essa expressão. Pastor, eu só consigo dormir depois que eu ligo. Meus filhos saem até um pouco antes desse horário, mas eu vou para a cama, não consigo dormir. Eu levanto, pego o celular, ligo, daí em diante eu consigo dormir. Todos os dias eu consigo dormir. Calma, né? Então, achei muito interessante. Inclusive, foi, né, a primeira fala que eu tive com o pastor Edson, quando eu encontrei o pastor Edson aqui, que ele me perguntou do 0800, e eu fiz esse comentário, ele achou interessante. As pessoas, né, elas não ligam, né, para depois dormir. Não, elas ligam, né, porque elas só conseguem dormir, principalmente as pessoas que estão vivendo, né, essa situação chamada de crise de ansiedade. Muito isso. Nós temos vários atendimentos, né, nesse sentido, pastor Antônio Falcão, e é muito importante essa sua colocação, porque imagina essa senhora, um lugar de violência, né? 2 filhos saindo de noite, de moto, a preocupação dela. Então, ela liga para, vou colocar nas mãos do Senhor, né? Então, a confiança dela em dormir é porque ela agora colocou nas mãos do Senhor. Isso. Descansou, né? Descansou porque colocou na mão do Senhor. Quem coloca no Senhor, descansa, em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor vai me repousar seguro. Então, ela dorme com a segurança do Senhor e uma bênção
Fica aqui o exemplo dessa senhora, né, o exemplo da jovem que orou pelo seu curso de medicina, o irmão que foi lá e orou pelo que estava ali acamado, e ele, grato, veio à igreja, né, e assim nós temos visto, e a festa, né, da irmã que recebeu a bênção Aposentou, né? do INSS, ali veio a sua aposentadoria, soube esperar e está na presença do Senhor. Irmãos, estamos encerrando mais um Ligue 0800, e essas experiências elas são contadas para que todos saibam que nesse número 0800 707 3076 tem pastores, como foi dito aqui, 24 horas por dia para atender, acompanhar e se alegrar com as vitórias que Deus tem dado a todo aquele que tem colocado a sua vida e tem colocado a sua fé no Senhor. Amém. Irmãos, a paz do Senhor a todos, aos companheiros, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Próxima semana estaremos aqui novamente. Que o Senhor abençoe a todos.